A verdade é que esse cara aí foi o verdadeiro culpado da derrota do Paris Saint-Germain na final da Copa do Mundo de Clubes, e você vai saber o porquê nesse vídeo. Fala aí, meus craques, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. É o seguinte, a verdade é que olha só, esse cara, o Vitinho, foi o culpado do Paris Saint-Germain ter perdido a final da Copa do Mundo de Clubes. Nossa, mas teve outros culpados, outras pessoas... Realmente, eu vou explicar o porquê. A verdade é que o Paris Saint-Germain ficou perdido no jogo contra o Chelsea. O Chelsea tomou contra as ações. O Chelsea foi o clube dominador o jogo inteiro, mesmo quando no segundo tempo o Paris Saint-Germain acordou um pouco e tentou ir para cima, ainda assim o Chelsea foi o comandante das ações do jogo. Mas a verdade é uma só, o Chelsea foi dominador porque teve um esquema de jogo onde dominaram a equipe do PSG. O técnico do Chelsea conseguiu fazer uma grande tática que dominou todos os jogadores do Paris Saint-Germain. Ainda assim, o principal motivo para mim foi a marcação. Você tem o Enzo Fernandes no Chelsea, que é um volante, o segundo volante ali, que sai para jogo, mas também sabe marcar, que sabe chutar, sabe orquestrar o jogo, mas ainda assim marca muito bem. E tem o primeiro volante do Chelsea, que eu esqueci o nome dele de novo, mas que também é muito bom. Baita de um volante. Mas ainda assim, já é um volante mais de marcação, mas que também sabe sair pro jogo, mas que tem uma marcação muito forte. O Cucurella também, que é um lateral que a gente odeia o Cucurella, mas não tem motivo nenhum, mas nós odeia ele. Sabe marcar muito bem também, o Pedro Neto, que ajudou muito na marcação também. Mas ainda assim, o principal motivo do Chelsea foi a marcação bem encaixotada que o Chelsea fez pra cima do Paris Saint-Germain, que não deixou o Paris Saint-Germain tomar as contas do jogo, não teve os contra-ataques, não teve tantas jogadas assim. Já na parte do Paris Saint-Germain, por que foi o Vitinha? Porque ficou só o Vitinha de volante. E o Vitinha não sabe marcar. Tá aí uma deficiência do Vitinha encontrada agora, que pra mim é o principal volante da temporada. Mas ainda assim, o Vitinha é ruim de marcação. Ele não tem um poder de marcação tão forte. Ele é um orquestrador. Sabe sair para jogo muito bem. Tem uma qualidade no passe incrível. Uma visão de jogo exemplar. Mas ainda assim, ele não tem o poder de marcação. Ele não vai ser um Kanté, um Casemiro. Ele não vai saber marcar tão bem um próprio Enzo Fernandes, que sim. O Vitinha é melhor que o Enzo Fernandes nessa questão de passe, de visão de jogo. Mas a marcação do Enzo Fernandes é muito superior. Do primeiro volante do Chelsea é a mesma coisa. É muito superior ao Vitinha. Então o Vitinha tá sozinho, sendo o único volante da equipe, e tendo que orquestrar, tendo que marcar, recebendo todo o contra-ataque para só ele defender a zaga, deixou a zaga do Paris Saint-Germain totalmente exposta. A verdade é que eu pesquisei lá na hora do jogo o banco de reserva do Paris Saint-Germain e eles não tem nenhum outro marcador. A tática perfeita para o PSG ali seria entrar com o Vitinha e um Beraldo de volante, improvisar o Beraldo de volante, porque tinha dois zagueiros lá na reserva, mas não tinha o Kimpembe para deixar na zaga, mas não tinha um volante de marcação para ajudar o Vitinha. Então teria que colocar o Beraldo ali, ou improvisar um Fabian Ruiz ali, que também não é dar um marcador, mas improvisar. O Vitinha sozinho ficou muito sobrecarregado, não conseguiu marcar, e o Chelsea sobrou no jogo. Só no primeiro tempo acabou com a partida. E o Vitinha realmente não é aquele jogo mal, mas jogando sozinho ficou sobrecarregado. E sim, se o Vitinha tivesse um outro marcador, se o Vitinha fosse um volante marcador, a história seria diferente. Talvez o Chelsea não teria feito os gols que fez, o Chelsea não teria dominado como dominou se tivesse ali alguém lá do Vitinha, alguém para ajudar o Vitinha na marcação. Mas o Vitinha sozinho ficou sobrecarregado e essa não é a característica do Vitinha. O Vitinha não sabe marcar tão bem, mesmo sendo um volante que sabe marcar, lógico, é característica de qualquer volante, mas ele não tem essa principal característica, que é a marcação. E isso deixou a zaga do Paris Saint-Germain totalmente exposta a qualquer contra-ataque. Então todo o lance do Chelsea era um pavor, né? Um pavor pro Marquinhos, pro Beraldo, era uma agonia. E até o Donnarumma, que se não fosse o próprio Donnarumma, seria muito mais do que foi, né? Então o Vitinha foi o culpado, lógico que a gente jogou aquela easter egg pra dizer que ele foi o culpado, mas é porque ele ficou sobrecarregado. E ele sozinho não é um volante marcador, e acabou dando no que deu o Chelsea campeão da Copa do Mundo de Clubes. Mas o que você acha? Você acha que deu certo? Você acha que foi isso mesmo? Se você parar pra pensar, realmente o Vitinha não era pra ter mais alguém com o Vitinha, que o Vitinha não é esse volante de marcação? O que você acha? Deixa nos comentários. Vamos ver para o próximo vídeo. Se inscreve no canal, dá essa força para nós aí. Vamos continuar seguindo firme. E vai vindo mais vídeos aí. Mas o que você acha? Realmente, poderia ter sido a história diferente? Dá uma olhadinha aí, comenta para nós. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Valeu!